Boa noite, meu nome é Adriele. Eu estarei dando início à nossa prova 5 da matéria de preparação para carreiras jurídicas e mercado 1. E o enunciado da questão 1, ele diz: Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Lena, também regularmente inscrita como advogada perante a OAB, exerce atualmente a função de mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. Todavia, apenas foi solicitado a Rafaela que guardasse sigilo sobre tais fatos. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa correta nesse caso é a letra C, alternativa C, que diz: ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guarda-sigilo dos fatos de que tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurarem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em casos de defesa própria. Nesse caso, é uma questão que aborda a temática relacionada ao sigilo profissional. O Código de Ética e Disciplina da OAB, ele afirma em seu artigo 36 que o sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. O parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele diz: presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. O parágrafo 2º fala: o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional, ou seja, as regras desse mesmo artigo que eu acabei de ler. Ainda no artigo 37 do Código de Ética, fala que o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolva defesa própria. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Então, não há dúvidas que a alternativa C, porque ambas as advogadas, no exercício da profissão, elas devem ter um sigilo profissional, mesmo como advogada, mediadora ou árbitra. Bom, daremos continuidade ao trabalho. A questão 2, em seu enunciado, diz: o advogado Fabrício foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial, por meio de instrumento firmado no dia 14 de 11 de 2012. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu, em 23 de 11 de 2012, petição inicial em que José figurava como autor. No dia 6 de 11 de 2013, nos autos do processo, Fabrício foi intimado da sentença, a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000, em seu favor. A referida sentença transitou em julgado em 21 de 11 de 2013. Considerando que não houve causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de acordo com a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Bom, nesse caso, a alternativa correta também é a letra C, que diz: a pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a contar do dia 21 de 11 de 2013, que nada mais é o dia em que transitou em julgado a sentença. Nesse caso, a questão aborda a temática relacionada aos honorários sucumbenciais, que está firmado no artigo 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, que o artigo 25 diz: prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contando o prazo. E aí, no inciso 2 diz: do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Então, o estatuto ele é claro ao dizer que a prescrição ela se conta a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Tem outras hipóteses, mas não cabe no caso em tela.
No caso em tela é o inciso 2 do artigo 25 da Lei 8.906 de 94. Então, não há dúvidas que a alternativa C está correta. Boa noite, sou o Guilherme, vou apresentar a questão 3. O advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar seus clientes que ali se encontravam, prestando depoimento e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial e no interior de certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, pois é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalações das salas. É dever legal que haja instalação de salas permanentes destinadas a advogados em locais específicos. Portanto, o Poder Judiciário e o Executivo cedem um espaço para a instalação da sala destinada aos advogados. A subseção da OAB mais próxima ficará responsável pela limpeza, manutenção e conforto de cada sala destinada aos profissionais, sendo assegurado pelo Estatuto da OAB em seu artigo 7º, parágrafo 4º, que diz: o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurado à OAB. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Ágata. Eu vou estar dando continuidade às questões 4 e 5. A questão 4 diz o seguinte: o advogado Pasquale integra a Sociedade Advogado X juntamente com 3 sócios. Todavia, suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte de sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. De um lado, pensar em criar paralelamente uma sociedade unipessoal de advocacia. De outro, estuda aceitar a oferta proposta pela Sociedade de Advogados Y, de integrar seus quadros. Considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas teriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB, assinale a alternativa correta. A alternativa correta dessa questão 4 é a alternativa C, que diz o seguinte: que não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Por quê? Porque é estritamente vedado ao advogado integrar simultaneamente mais de uma sociedade de advogados, seja unipessoal ou integrante de uma sociedade de advogados. Estabelece também o Estatuto da OAB, em seu artigo 5º, que os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada no Estatuto e no Regulamento Geral. O parágrafo 4º diz o seguinte: nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. A questão 5 nos traz o seguinte: Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar não resultante da prática de crime. Tatiana sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar não resultante da prática de crime, também. E Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar resultante da prática de crime, ao qual foi condenado. Transcorrido 1 ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os 3 pretendem ou obter a reabilitação, mediante provas efetivas de seu bom comportamento. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a alternativa correta. A alternativa correta dessa questão é a alternativa A, que diz que Júlia e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano mediante provas efetivas do bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. Já o pedido de Rodrigo, porém, depende da reabilitação criminal. O Estatuto da OAB, ele dispõe em seu artigo 41 que é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação, em fase de provas efetivas de bom comportamento.
O parágrafo único desse mesmo artigo diz que, quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Boa noite, meu nome é Priscila. Vou falar sobre a questão número 6. Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício dessa função, tendo se valido de teses jurídicas notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo como integrantes de seus departamentos jurídicos em relação empregatícia. A sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa dessa favorável aos empregadores. A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa em juízo em processos nos quais ela é ré sobre a mesma questão, também sustentando posicionamento favorável aos empregadores. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta é a letra A. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais, conforme previsto no artigo 4, parágrafo único do Código de Ética da OAB, onde diz que o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. O parágrafo único diz que é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Ou seja, seria incoerente e desonroso que o advogado tivesse dois posicionamentos em relação a uma mesma situação jurídica, contrariando uma atuação anterior. Boa noite, meu nome é Michele e eu vou falar da questão 7. O advogado José Maria celebrou um contrato de mandato há muitos anos com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é a B. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Podemos ver que, conforme o artigo 18 da Resolução 02 de 2015 do Código de Ética e Disciplina OAB, é correto afirmar que, sendo que não há previsão de prazo de validade no instrumento, não será extinto o mandato extrajudicial. Só poderá se extinguir nos casos de morte do outorgante ou do outorgado, e caso de renúncia ou subestabelecimento ou revogação do mesmo. Boa noite, me chamo Soraya e vou dar continuidade ao trabalho resolvendo as questões 8 e 9. Questão 8. O Conselho Seccional X pretende criar uma subseção Z, que abrange 3 municípios. Estima-se que, na área territorial pretendida para a subseção Z, haveria cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. A resposta correta é a letra C, que diz que a criação da subseção Z, com área territorial pretendida, é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um número mínimo de 15 advogados nelas profissionalmente domiciliados. A questão aborda a temática relacionada acerca das subseções e está, assim, disciplinada no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 1994.
A primeira parte da resposta afirma que a criação da subseção é autorizada pelo Estatuto da OAB, e é exatamente isso que é previsto no artigo 60. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 60 afirma que a área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de municípios, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. E é exatamente isso que a resposta C nos traz. Questão 9. Em tempos de mudanças e reformas, é comum assistirmos a diferentes tipos de lutas sociais, especialmente visando a garantia de direitos e a conquista de novos direitos. Em A Luta pelo Direito, o jurista alemão Rudolf von Jhering afirma que o fim do direito é a paz, mas o meio de atingi-lo é a luta. Considerando essa afirmação e de acordo com o livro citado, assinale a opção que melhor caracteriza o pensamento jus-filosófico de Jhering. A resposta correta da questão 9 é a letra B. Ela diz que o direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais dela e resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Por isso, o direito é uma força viva e não uma ideia. De acordo com o autor, o direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais dela e resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Jhering defendia que o direito não é apenas uma teoria, mas é algo pulsante, que se vive e para alcançá-lo é necessário força. Os conflitos sociais e as lutas de classe existem porque todos estão em busca de direitos que irão lhes beneficiar. No entanto, os direitos não são oferecidos gratuitamente. Pelo contrário, eles precisam ser conquistados e mantidos. O jurista faz referência à conhecida metáfora da balança da justiça. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Após a luta, quando há equilíbrio em todos os elementos, se alcança a paz. Boa noite, meu nome é Mayara e eu vou dar sequência ao trabalho respondendo as questões 10 e 11. Na questão 10 diz o seguinte: em seu livro Levando os Direitos a Sério, Ronald Dworkin cita o caso Higgs contra Palmer, em que o jovem matou o próprio avô para ficar com a herança. O Tribunal de Nova York, ao julgar o caso, deparou-se com o fato de que a legislação local de então não previu o homicídio como causa de exclusão da sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplicou o princípio do direito não legislado, que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria iniquidade ou ilicitude. Assim, o assassino não recebeu sua herança. Com base na obra citada, assinale a operação que melhor expressa uma das pretensões fundamentais de jus-filosofia do Ronald Dworkin. A questão certa é a D, que diz que argumentar que as regras e princípios são normas com características distintas, mas igualmente vinculantes, e em certos casos os princípios poderão justificar, de forma mais razoável, a decisão judicial. Para Dworkin, as normas são subdivididas em regras e princípios, e para que haja segurança jurídica, o correto é a união de ambos para que seja determinado de forma correta o que deve ser feito a partir do caso concreto. Para ele, as regras se estruturam de forma binária, ou seja, são válidas ou inválidas. Já os princípios, ao contrário, são indeterminados, podendo ser utilizados de forma diversa, dependendo da dificuldade do caso concreto. Já a 11 diz: uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga, cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possíveis lacunas normativas, resolve procurar competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a letra correta dessa questão é a D. A revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral, ocasionando a perda de sua validade. Isso porque o sistema jurídico constitucional brasileiro é o poder constituinte originário, podendo ser denominado também inicial, inaugural ou de primeiro grau, que é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo a ordem jurídica precedente.
Esse poder constituinte originário possui 4 características: inicial, autônomo, ilimitado e soberano. Inicial porque ele inaugura um novo ordenamento. Autônomo porque a estruturação da nova Constituição independe de qualquer poder constituinte anterior. Ilimitado porque ele não tem que respeitar nenhum limite. E soberano porque não tem que se submeter a qualquer forma prefixa de manifestação. O exercício do poder constituinte originário implica na revogação de todas as normas jurídicas inseridas na Constituição anterior, ainda que compatíveis com a nova Constituição vigente. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Me chamo José Donizete e eu irei falar sobre a questão de número 12, a qual versa sobre a matéria de constitucional. Vamos à leitura do enunciado. Públicos locais, bem como invadem e saqueiam estabelecimentos comerciais, situação que foge do controle das forças de segurança. Diante do quadro de evidente instabilidade social, o presidente da República, por decreto, institui o estado de defesa no município alfa por prazo indeterminado, até que seja restaurada a ordem pública e a paz social. No decreto, ainda são fixadas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica. Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Nesse caso, a alternativa correta é a letra A, que diz: durante o estado de defesa, podem ser estabelecidas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, mas o referido decreto não poderia estender-se por prazo indeterminado, estando em desconformidade com a ordem constitucional. Nesse caso, a justificativa é de que, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 136, no seu parágrafo 2º, o estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Portanto, durante a sua vigência, podem ser estabelecidas restrições de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação, mas jamais poderá permanecer por tempo indeterminado, pois seu objetivo é de proteger e restaurar a ordem pública e a paz social durante uma situação de anormalidade. Meu nome é Mariana e eu irei falar referente à questão 13. O enunciado diz: político é favorável à sua aprovação. A bancada do governo pede ao presidente da República que, utilizando-se de suas prerrogativas, solicite o regime de urgência constitucional para apreciação da matéria pelo Congresso Nacional. Em dúvida, o presidente da República recorre ao seu corpo jurídico, que, atendendo à sua solicitação, informa que, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o pleito da base governista deve. Aí a alternativa correta é a C, que viola a Constituição, pois o regime de urgência constitucional somente poderá ser requerido pelo presidente da República em projeto-lei de sua própria iniciativa. E essa resposta está correta porque está de acordo com o artigo 64, parágrafo 1º, que expressa que o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação do projeto de sua iniciativa. Então, o presidente não poderá efetuar isso, porque estaria contra o sistema jurídico vigente. Boa noite a todos, meu nome é Maria Eduarda e vou estar corrigindo as questões 14 e 15 que tratam da matéria de direito constitucional. Questão 14. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a alternativa correta. A alternativa correta nesse caso é a letra B, que diz: uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. A questão está correta, pois ela está de acordo com o disposto em nossa Constituição Federal, em seu artigo 12, inciso 2, a linha A, que diz: são naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral.
A questão está de acordo também com o parágrafo 3º do mesmo artigo, que traz a lista taxativa de cargos privativos de brasileiros natos. São eles: o de presidente e vice-presidente da República, o de presidente da Câmara dos Deputados, o de presidente do Senado Federal, o de ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e, por último, o de ministro de Estado da Defesa. Sendo assim, como não há nenhum impedimento previsto na Constituição, Afonso, como naturalizado, poderá de fato se candidatar ao cargo de prefeito de Salvador, desde que preencha os demais requisitos do cargo trazidos no artigo 14 da Constituição. Questão 15. José leu, em artigo jornalístico vinculado em meio de comunicação de abrangência nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria a mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. A alternativa correta dessa questão é a letra C, que diz: relacionada à alteração de significado de norma constitucional, sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal. A alternativa está correta, pois está de acordo com o conceito trazido pela doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz: a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas, e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do direito, uma releitura do que deve ser considerado ético ou justo. Boa noite, meu nome é Isabelle Gaspar. Eu vou responder as questões 16 e 17. Questão 16. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possui uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. No caso narrado, a alternativa correta é A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. Isso porque, de acordo com o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do Presidente da República, governador do Estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato. Analisando o artigo supracitado, percebemos que todos os cargos mencionados pertencem ao Poder Executivo, que são passíveis de inelegibilidade. Sendo assim, a Letícia, apesar de ter a idade para tal, não poderia se candidatar ao cargo de deputada estadual no estado X. Contudo, nada a impede de candidatar-se ao estado Y, pois sabe-se que os cargos pertencentes ao Legislativo, como o de Mariana, mãe de Letícia, não são passíveis de inelegibilidade. Questão 17. Antônio, líder ativista que defende a proibição do uso de quaisquer drogas, cientifica as autoridades sobre a realização de manifestação contra o projeto de lei sobre a liberação do uso de entorpecentes. Marina, líder ativista do movimento pela liberação do uso de toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento de tal evento, resolve então, sem solicitar autorização à autoridade competente, marcar para o mesmo dia e local manifestação favorável ao citado projeto de lei, de forma a impedir a propagação das ideias defendidas por Antônio.
Neste sentido, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Nessa questão, a resposta correta é a alternativa C. Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, já que sua reunião frustraria a reunião de Antônio, anteriormente convocada para o mesmo local. Diante disso, entendemos que, se a iniciativa da Marina tivesse continuado, iria contra o artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que diz que todos podem se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais abertos, não dependendo de autorização das autoridades, desde que não frustre ou atrapalhe uma reunião que foi convocada anteriormente no mesmo local. É necessário também o aviso prévio às autoridades competentes. Boa noite, professora. Eu me chamo Luana Freitas. Vou dividir com vocês duas questões. A primeira questão é a de número 18 e está relacionada com direitos humanos. Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve há cerca de 3 anos reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância do filho, decide vir ao Brasil para com ele viver, porém não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira que implementou o Estatuto dos Refugiados, cabe a você, como advogado que atua na área de direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso. Neste caso, a opção correta é a letra B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para residência no Brasil. Com base no Estatuto dos Refugiados, Lei 9.474 de 97, que em seu artigo 2º diz que os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional. Assim, fica evidente na questão que a mãe ascendente não precisa sequer depender economicamente, se enquadrando perfeitamente aos efeitos extensivos da condição de refugiado. Contudo, os demais membros do grupo familiar, tais como tios, primos, sobrinhos, deverão comprovar a dependência econômica para alcançar os efeitos da condição de refugiado, conforme a previsão legal. Questão número 19, relacionada a direito constitucional. No estado em que você reside, há cerca de 15 anos, 5 homens foram assassinados por tiros disparados por pessoas encapuzadas. Houve uma alteração da cena do crime, sugerindo a mesma forma de atuação de outros assassinatos que vinham sendo praticados por um grupo de extermínio que contaria com a participação de policiais. Na época, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos, mas concluiu pela ausência de elementos suficientes de autoria, encaminhando os autos ao Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. A Justiça acolheu o pedido e alegou não haver informações sobre a autoria, motivação ou envolvimento dos policiais. Segundo a opinião de especialistas, a apuração policial do caso foi prematuramente interrompida. A Polícia Civil teria deixado de realizar diligências imprescindíveis à elucidação da autoria do episódio. Manter o arquivamento do inquérito sem a investigação adequada significa ratificar a atuação institucionalmente violenta de agentes de segurança pública e, consequentemente, referendar grave violação de direitos humanos. Para a hipótese narrada, como advogado de uma instituição de direitos humanos, assinale a opção processual prevista pela Constituição da República. A opção correta para este caso seria a opção C. O Procurador-Geral da República deve suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ou seja, conforme dispõe a Constituição Federal de 88, em seu artigo 109, parágrafo 5º, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante ao Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento com competência para a Justiça Federal.
Portanto, tendo em vista a disciplina constitucional acerca do assunto, é correto afirmar que, no caso em tela, o Procurador-Geral da República deve suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Boa noite, me chamo Demetrio e vou encerrar a apresentação respondendo a questão número 20. O enunciado da questão número 20 diz: Maria Olímpia é demitida pela embaixada de um país estrangeiro, em Brasília, por ter se recusado a usar véu como parte de seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que moveu, mas, como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens da embaixada. Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro. A resposta correta é a letra A. Somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática. Esta questão trata sobre a penhora de bens do Estado estrangeiro para o pagamento de dívidas trabalhistas. A alternativa correta é a A, tendo em vista que, de fato, só podem ser penhorados os bens que não tenham relação com a atividade diplomática da embaixada e de seus representantes. Tal inviabilidade está prevista nas Convenções de Viena de 1961, Decreto 56435 de 1965 e Decreto 61078 de 1967. Além disso, há entendimento pacificado no TST sobre o tema. Na linha da jurisprudência do STF e do TST, a imunidade de execução continua sendo prerrogativa institucional do Estado estrangeiro, dada a intangibilidade de seus próprios bens, ressalvada a existência em território brasileiro de bens que, embora pertencentes ao Estado estrangeiro, sejam estranhos quanto à sua destinação ou utilização, às ligações diplomáticas ou representações consulares por eles mantidas em nosso país. Caso em que tais bens são suscetíveis de penhora judicial para garantia do crédito trabalhista, o que será apurado e definido no processo de execução. Finalizamos por aqui, agradecemos a todos e tenham uma boa noite.